Olá, muito boa noite. Agora sim, ao vivo aqui pela TVC, canais 2 da Via Cabo e 14 da NET, programa ao vivo do SIMP. Na apresentação, aqui eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, conduzirei o programa aqui na TVC, este programa do SIMP, até às 20 horas. Vocês estavam assistindo agora há pouco o programa gravado, este programa que estava iniciando agora há pouco aí para vocês pela TVC, né? É um programa que a gente já havia feito lá no dia 12 de setembro, ele reprisou na sexta-feira passada, pois nós não poderíamos, aqui junto à TVC, por estarmos em período eleitoral, né, das eleições dos sindicatos municipais, então não poderíamos nos utilizar do espaço aqui, pois poderia ser considerado como um ato de campanha, enfim. Então, reprisou na sexta-feira passada o programa que tinha ido ao ar no dia 12 de setembro. Então, agora a gente pôde dar uma descansada, vou estar falando no programa de TV. Hoje, de manhã cedo, agora, pouco mais de 12 horas atrás, foi onde acabou as eleições do SIMP com o seu escrutínio, a apuração dos votos. Então deu um pouquinho para a gente dar uma descansada aí, pouco tempo para já poder vir aqui trabalhar novamente, como é a característica do SIMP e a característica dos trabalhadores municipais. Mas logo aqui já estarei falando para vocês sobre as eleições do SIMP, os resultados, como foi o trabalho das chapas concorrentes, enfim, tudo que permeou ao longo dessa semana sobre as eleições do SIMP, estaremos tratando aqui ao vivo neste programa da TVC, programa do SIMP, este que vai ao ar, como eu falei, todas as sextas-feiras, das 19 às 20 horas. Sempre lembrando que os programas do SIMP, depois de irem ao ar ao vivo, também depois são disponibilizados em suas mídias eletrônicas. Então vá lá, visite a página do SIMP, www.simpelotas.com.br. Nossa página, quase que diariamente atualizada, possui informações, matérias, enfim, tudo que é relativo à vida dos municipários. Também você que não recebe as notícias e matérias para que fique bem informado do SIMP, para aqueles que têm seu e-mail cadastrado conosco, sempre recebem de forma antecipada, antes mesmo da gente enviar para a imprensa em geral nossas matérias, sempre recebem em primeira mão. Se você deseja receber na sua caixa de entrada, como mais de 1.500 municipários já o fazem, envie um e-mail para o simp@simpelotas.com.br para que nós enviemos essas matérias e você fique bem informado. Se você quiser seguir os passos da entidade, twitter.com/simpelotas. Também, se você deseja ver os vídeos produzidos pelo SIMP, inclusive os programas de TV aqui nosso que passam ao ar aqui pela TVC, você encontra esses vídeos lá no canal de vídeos no YouTube, youtube.com/simpelotas, tem todos os programas de TV do SIMP lá. E também, né, se você quiser compartilhar, curtir, comentar as nossas postagens lá no Facebook, você nos acha por SIMP Pelotas. Lembrando que a sua participação neste programa é muito importante e você pode participar conosco aqui ao vivo até às 20 horas através do envio de mensagens de texto, o famoso SMS ou torpedo, cujo número encontra-se aí na tela. 9122-8820 é o número para você mandar a sua mensagem aqui ao vivo e possamos juntos aí conduzir o programa, lendo os comentários, os questionamentos, as sugestões, enfim. Aqui o programa é seu, é nosso, é de todos os municipários e da comunidade pelotense. Quero agradecer inicialmente, aí me acompanha na técnica o Birinha, até às 20 horas. A gente iniciou o programa um pouquinho atrasado, mas deu tempo aqui da gente poder fazer o programa ao vivo e bem informar os colegas municipais, consequentemente, né, a comunidade pelotense. Bom, pessoal, e não tem como ser diferente, neste programa hoje, de 26 de setembro de 2014, né, um programa com certeza que é um marco histórico, né, na vitória dos municipários, na vitória da luta, na vitória das eleições do SIMP, vitória esta consagrada pela chapa 1, Unidos Somos Fortes. Né, primeiramente eu quero mandar um grande abraço para o meu querido amigo aí, o Daltro Sodré, né, que mandou mensagem tanto no programa passado, que foi o reprisado,
tanto do programa anterior, e já é o primeirão aqui, né, a mandar a mensagem para nós. Boa luta, a chapa vencedora, Daltro Sodré. Daltro, grande abraço para ti, obrigado sempre aí pela tua audiência, pelo teu exemplo de luta aí pela categoria, e também nos deixa muito feliz a tua participação e de todos os colegas, né, que sempre se enganjam pelas causas, pela luta dos trabalhadores, e para nós aí nos serve de exemplo, Daltro. Um grande abraço aí para ti. Então, pessoal, não sendo de maneira diferente, todos sabem que as eleições do SIMP ocorreriam entre os dias 24 e 25 de setembro, e de fato ocorreram, que foi nesta quarta e quinta-feira, né? Então, na verdade, esse processo eleitoral, propriamente dito, de votação, de participação nos setores, ele é muito amplo, são 2 dias de eleição, e nesses 2 dias são praticamente assim uma luta intensa na questão logística, na questão de ampla participação de todos os envolvidos, não só os municipários em geral que votam, os associados no caso, não só os integrantes das chapas concorrentes, mas também todos os colegas aí, em geral, do movimento social e sindical, que deram a sua contribuição com os seus veículos, com o seu pessoal, para garantir o processo democrático de ampla participação dos associados do SIMP. Colegas como mesários, como motoristas, né, escrutinadores, enfim, que participaram absolutamente, inteiramente de graça, né, representando as suas classes, contribuindo para o processo democrático para que ele ocorresse da melhor e mais transparente forma possível de legitimar quem o associado do SIMP que vota, mas quem o municipário em geral que é representado queria para que o representasse nos próximos 3 anos. Né? Mas não tem como falar, não abordando, né, todo o contexto desta eleição. Na verdade, começando pelo fim, né? Ontem o prazo final para os colegas votarem era às 18h30, 6h30, então na quarta-feira poderiam votar os colegas a partir das 8 até as 21h30 na quarta, e ontem, quinta-feira, poderiam votar a partir das 8 até as 18h30. Houve urnas itinerantes que passaram por todos os locais de trabalho da Prefeitura de Pelotas, tanto zona urbana como zona rural. Obviamente que não é possível, durante os 2 dias de eleição, passar no mesmo local de trabalho em todos os seus turnos de trabalho. Né? É muito grande, são muitos colegas, né? Oportunizamos, como sempre foi uma característica das eleições do SIMP, as urnas itinerantes, para passar em todos os locais de trabalho. Porventura, no momento que a urna passa, não está um colega ou outro, ou porque está de folga, ou porque não estava naquele momento. No outro dia, às vezes dá para passar os 2 turnos, ou nem dá para passar no outro dia, mas em algum momento a urna passou naquele local de trabalho. Só que não fica restrito o voto do associado, nem condicionado a somente se a urna passar. A sede do SIMP, na Barroso, quase esquina Tiradentes, ela estava disponível, né? Ali tinha urna fixa para todo e qualquer associado que quisesse votar. Ela ficou ininterruptamente aberta, como eu já frisei aqui, na quarta-feira, a partir das 8 até as 21h30, e ontem, a partir das 8 até as 18h30. E, a partir das 18h30, não poderia mais ser coletado votos. O veículo que estava fazendo a zona rural, com a urna da zona rural, é o que acabou esta urna chegando de forma mais atrasada até a sede do SIMP, pois furou o pneu na estrada lá da zona rural, teve problemas mecânicos com o veículo, né? Então os colegas que estavam envolvidos, o motorista, mesário, os fiscais de ambas as chapas, né, chegaram bastante tarde, né, em virtude desses problemas que houve com o veículo na qual os transportava. Então, tão logo chegou essa última urna, começou a apuração dos votos, ou seja, o escrutínio. Então, o escrutínio por si só começou a partir das 20 horas, mais especificamente a partir das 20 horas de ontem, e foi terminar hoje de manhã, quase 6 horas da manhã. Então, 6 horas, 6h15, né, o pessoal que ficou ali na frente, e inclusive tanto o pessoal da chapa 1 como da chapa 2, que acabaram ficando na frente do SIMP, pois lá no interior do prédio ficavam somente
para a apuração do escrutínio 2 representantes de cada chapa, mais um advogado de cada chapa, mais a comissão eleitoral e a assessoria jurídica do SIMP, que assessorava esta comissão eleitoral. E todos os demais colegas tinham que aguardar, né, lá na frente ou em suas casas, enfim, mas aqueles que ficaram lá na frente da sede do SIMP tomaram um banho de chuva, porque ao longo do período da noite, por diversas vezes, veio umas pancadas fortes de chuva, né, e os colegas ali guerreiramente ficaram até agora de manhã cedo, né, hoje de manhã cedo. Então, só deu tempo, no meu caso, por exemplo, de sair, e eu participei do escrutínio diretamente, a gente vai estar falando depois aqui ao longo do programa, né, então saímos hoje de manhã de lá, praticamente entre 6 e 7 da manhã, e aí deu para a gente dar uma dormidinha, uma descansadinha e vir aqui, ao vivo, para o programa de TV do SIMP, poder apresentar essas informações para vocês. Eu já tenho uma chuva de mensagens aqui, já vou estar logo atualizando elas. Aqui em seguidinha já vou estar lendo para todo o pessoal aqui, tá? Fique conosco aí para eu não cometer nenhuma injustiça aí com os colegas, porventura, de não ler alguma mensagem. Deixa eu ver aqui, já recebi algumas. Só comentando, pessoal, para não perder o fio da meada do processo, vou ler todas as mensagens, vou dar uma atenção especial aqui para todas as mensagens que chegarem. Uma coisa a gente tem que deixar bem claro nesse processo eleitoral. Um processo eleitoral do SIMP, que ocorre de 3 em 3 anos, ele sempre ocorreu de forma transparente. Sempre. Desde o edital, que é publicado para a possibilidade de que todos os colegas associados montem as suas chapas e possam concorrer. Existe um regramento geral inicial, e ele é o quê? O Estatuto do SIMP, Estatuto do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Sempre esteve disponível lá na sede do sindicato e no site do SIMP. Quem acessa o site do SIMP tem uma aba lá que diz documentos. E lá tem o Estatuto do SIMP, íntegro. Você visualiza ele todinho, ele ali. Sempre esteve disponível para quem quiser ler, saber, se informar. Ele está muito claro, e ele trabalha, claro, em regras gerais, porque o que vai estipular depois o processo eleitoral, todo o seu desenvolvimento, é o regimento eleitoral. Então, no Estatuto prevê que as eleições do SIMP ocorrem na segunda quinzena de setembro. Ali diz que até 15 dias antes do pleito tem que ser publicado o edital convocando as eleições, dizendo os prazos para as inscrições, dizendo o que é necessário apresentar, o que tem que seguir do que está previsto no Estatuto. E nós fizemos isso, como nunca houve nenhum tipo de alteração ou mudança no processo eleitoral. Nunca houve qualquer tipo de algo diferente nesse sentido. Pelo contrário, nós publicamos no Jornal Diário da Manhã, do dia 6 de setembro, com uma antecedência de 18 dias, além já do que o edital previa de antecedência minimamente, com quase 18 dias de antecedência, foi publicado no Jornal Diário da Manhã, foi publicado na sede do SIMP e em todas as mídias oficiais do SIMP, a oportunidade que as chapas pudessem ser montadas e inscreverem-se de acordo com os artigos. Ainda estava descrito no Estatuto os artigos que apontavam o que era necessário para a composição de tais chapas. Estava muito claro, muito transparente. Então, a partir dali, também dizia, né, como deveria ser formada a comissão eleitoral. Está lá no Estatuto do SIMP, que a comissão eleitoral deve ser formada por 3 delegados sindicais, eleitos, claro, pelos seus representantes nos seus setores, com mandatos válidos em dia, e também por 2 representantes do movimento social e sindical, também, né, eleitos pelos seus pares em reunião específica. Isso está no Estatuto. Antigamente, no Estatuto anterior, isso praticamente lá há quase 3 anos atrás, lá no Estatuto anterior era somente 3 delegados sindicais. E houve uma alteração estatutária do SIMP há mais de 3 anos, em que nesta alteração estatutária era para fazer a adequação ao Código Civil. Não mudou na sua estrutura como um todo o que já tinha no Estatuto do SIMP. E essa alteração estatutária que houve há mais de 3 anos,
foi publicada em jornal, foi divulgada. Quem pode fazer qualquer tipo de alteração no estatuto é somente sócio da entidade. Houve uma assembleia específica para esse fim e que ela foi, além de publicada, teve a presença dos trabalhadores associados e que aprovaram essas alterações que eram obrigatórias para adequação ao Código Civil, ao novo Código Civil da época. Então, a partir desse momento, o estatuto, ele começou a apontar alguns eixos, desde a formação da comissão eleitoral, que já se tinha, a única coisa que teve foi só incrementar com mais 2 representantes do movimento social e sindical, e além disso, também a composição das chapas praticamente ficou igual. Por que praticamente? A única diferença que teve, e isso foi por causa da adequação ao Código Civil, é que a composição do Conselho Deliberativo, que antes tinha um número fixo de 35 titulares e mais 15 suplentes, se eu não me engano na época, passou a ser definido que a cada grupo de 100 associados deveria ter um membro titular do Conselho Deliberativo. E a cada grupo de 200 associados, um suplente para este conselho. Mas no número final, praticamente ficou igual, de acordo com o número total de sócios que o SIMP teve. Ou seja, para a composição de chapas eram necessários 76 nomes de associados que tivessem, no mínimo, 6 meses de associação ao SIMP. Isso para composição de chapa. Fora isto, há uma obrigação que sempre teve no Estatuto do SIMP, a exigência obrigatória de 50 sócios apresentadores, que é aqueles que apresentam a chapa. Esses não precisam ter um tempo mínimo estipulado, bastam ser sócios, tem que ter no mínimo uma contribuição para provar ali que é sócio. Esses 50 sócios apresentam a chapa. Então, para montar uma chapa é obrigatório 76 sócios, com mínimo 6 meses de associação, e 50 sócios apresentadores, e este não requer este tempo. Então, não mudou nada disso de todas as eleições anteriores do SIMP, de todos os regramentos que teve. Houve, inicialmente, 3 candidaturas, 3 inscrições de chapas. Quando teve, antes das inscrições, houve a formação da comissão eleitoral. Então, teve uma reunião com todos os delegados sindicais, aptos, eleitos lá pelos seus pares, devidamente representando os seus locais de trabalho, onde qualquer delegado poderia colocar-se à disposição para formar a composição eleitoral. Independente se esse delegado seria um representante ou alguém lá da chapa 1, da pretensa, porque era só inscrição de candidatura, da pretensa chapa 1, chapa 2, chapa 3, enfim. A reunião foi devidamente publicada, convocada, todos esses delegados sindicais para esta reunião. O meio de comunicação para a convocação desses delegados sindicais foi igual a todas as outras vezes. Então, esta reunião, que a gente mostrou aqui no programa de TVC, nós trouxemos imagens, foi tirado os 3 delegados sindicais. Esses 3 delegados sindicais eleitos por unanimidade foram as colegas a Lúcia, a Elza e a Carla. Aprovadas por unanimidade seus nomes. E depois teve uma reunião específica com representantes do movimento social e sindical, onde foram eleitos os colegas Elton e Daniel. Formada a comissão eleitoral, esta comissão passou a debruçar-se sobre os seus trabalhos e elaborou o regimento eleitoral. E o regimento eleitoral foi muito claro e ali passou todas as informações do processo eleitoral. Prazo para as inscrições, todos os procedimentos. Então, teve prazo de inscrições numa quarta-feira, cujos nomes desta quarta, se tivessem problemas, poderiam ser corrigidos na quinta, cujos nomes que continuavam apresentando problemas de documentações ou não atendimento de exigências, poderiam ainda ser apresentados numa sexta. Então, lá na sexta-feira, que antecedeu ainda o pleito, era o prazo máximo aí para as candidaturas terem seus nomes, terem feito as suas correções, terem feito a entrega dos seus documentos. E aí, quem atendeu esses requisitos foram 2 chapas. A chapa 1, Unidos Somos Fortes, e a chapa 2, Experiência e Inovação. A terceira inscrição à candidatura, ela não teve a sua inscrição homologada por uma falta de vários itens necessários.
falta de documentos, xerox de documentos, falta de nomes que se repetiam entre as suas direções, a executiva e os seus conselhos, enfim, uma série de requisitos que não foram atendidos e, por fim, por conseguinte, não pôde ser homologada a inscrição da pretensa terceira chapa. Então ficaram 2 chapas. E o que era o exigido? O mínimo, o necessário, o nome dos integrantes da chapa, xerox do documento de identidade, o documento oficial com foto para identificar aquele colega, a assinatura desse colega que queria compor a chapa e também cópia de documento onde constasse a inscrição do PIS/PASEP. Por que, pessoal, que dessa vez solicitou apenas cópia de algum documento que tivesse a inscrição do PIS/PASEP? Pois quando se elege uma direção sindical, automaticamente é obrigatório, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, informar a nominata completa daqueles colegas com todos esses dados, inclusive o registro do PIS ou PASEP. É extremamente obrigatório. Então não teve invenção nenhuma, não teve pedido de nada novo no sentido de prejudicar as inscrições. Tanto que houve 2 chapas inscritas. Na sequência que houve as inscrições, a Comissão Eleitoral passou a divulgar pelo site, pelo Face do SIMP, pelas mídias eletrônicas oficiais da entidade, todo o seu trabalho de forma transparente. Atas estão expostas lá no site, no Facebook. O regimento eleitoral foi lá disponibilizado desde o início nas mídias eletrônicas do SIMP. Tudo foi amplamente divulgado e informado. Após as inscrições dessas 2 chapas homologadas, começou-se as campanhas, a partir do momento que era possível e que era permitido. Então, logo começou as atividades de campanha, seja nos setores, seja nos seus meios virtuais, que as chapas poderiam criar páginas no Facebook, enfim, poderiam amplamente trabalharem e fazerem as suas divulgações. Nós, da chapa 1, eu digo nós porque essa chapa é a vencedora aqui na qual eu faço parte, a chapa 1, Unidos Somos Fortes, quem viu lá no Facebook da página da chapa em si, quem viu o nosso material entregue nos locais de trabalho, quem viu nós pessoalmente conversando com os colegas de trabalho, viu que em nenhum momento a gente atacou algum colega, falou mal de algum colega, ou teve que denegrir a imagem de alguém, ofender alguém, ou atingir a sua honra, para promover-se ou para apresentar aquilo que queria ofertar para quem interessa, que são as propostas para os municipários, as propostas para os associados. Nosso material, tanto virtual, pessoalmente, viu, em nenhum momento ataca ninguém, nem outras chapas, nem coloca em dúvida trabalho de ninguém. Nós falamos do nosso trabalho desenvolvido e aquilo que a gente queria propor para a categoria dos municipários. Então, demonstramos desde o início a transparência das informações e o alto nível de propostas que a gente tinha para a categoria. Não vamos utilizar aqui do nosso espaço para criticar alguém ou fazer nesse sentido. Mas uma cena muito triste e que não precisava ter ocorrido foi que, pós-inscrições das candidaturas, quando foi divulgada pela Comissão Eleitoral a nominata completa de ambas as chapas, vários colegas que tiveram seus nomes colocados como inscritos, como parte da direção da chapa 2, ao identificar os seus nomes como direção, eu faço parte da direção, eu estou concorrendo às eleições do SIMP. Muitos depararam-se com os seus nomes e viram que, eu não autorizei o meu nome a concorrer às eleições do SIMP. Eu não assinei e nem entreguei meu documento para fazer parte da direção, futura direção de uma chapa, para concorrer às eleições do SIMP. E aí começou muitas pessoas a ligarem lá para o SIMP, a se informarem com a própria comissão eleitoral, a perguntar para os outros colegas por quê? Porque um ou outro integrante da chapa 2, segundo essas pessoas que se sentiram lesadas, quando foram nos locais de trabalho, antes ainda do período eleitoral, antes mesmo até de ter sido publicado ou divulgado o edital para abertura de inscrições, estavam indo nos locais de trabalho e dizendo que
para poder garantir o processo democrático de eleições do SIMP, para que se tivesse a oportunidade, além da chapa de situação, outras chapas poderem se inscrever, era necessário a inscrição de um número X de associados para poder garantir esse direito democrático. Ou seja, olha, colegas, para termos, além da chapa de situação, para outras chapas poderem concorrer, é necessário que você seja sócio, que tenha no mínimo 6 meses, assine aqui para nós nesse papel aqui e nos entregue a cópia do seu documento de identidade, que é para poder outras chapas poderem concorrer, senão fica só a de situação. É essa informação, segundo eles, que foi passado. É muito diferente do que você convidar um colega e dizer: olha, colega, nós pretendemos ter uma chapa de oposição, estou te convidando para, junto comigo e com meus colegas, montarmos uma chapa e concorrermos. Fazer parte de uma direção que quer concorrer com uma outra chapa de situação, sem problema nenhum. E não foi assim que alguns colegas receberam essa informação. Tanto que é verdade que não foi uma pessoa só. 6 colegas de 3 locais diferentes entenderam e visualizaram que, em nenhum momento, chegaram até a mim e me convidaram para fazer parte de uma chapa para concorrer com uma chapa de situação. Disseram que se eu estivesse assinando e entregando esses documentos, seria para garantir o direito de outras chapas poderem concorrer além da de situação. Então são duas coisas distintas. Então essas pessoas sentiram-se ludibriadas, enganadas, e elas, por sua livre e espontânea vontade, solicitaram, junto à comissão eleitoral, a imediata exclusão de seus nomes. E aí vem o grande trabalho da comissão eleitoral, na excelência do trabalho da comissão eleitoral, que até os últimos minutos garantiu a democracia plena, muito além do regimento eleitoral, justamente para a chapa 2. Diante dos nomes que estavam pedindo para serem excluídos, a comissão eleitoral sempre foi dando prazos muito além do previsto no regimento eleitoral, para que a chapa 2, a fim de concorrer, pudesse ir substituindo os nomes dessas pessoas que se sentiram ludibriadas ao momento que elas estavam pedindo para sair. Tanto prova é que a chapa 2 foi substituir os seus 3 últimos nomes às 10 horas da manhã de ontem. Do primeiro dia do pleito, que foi na quarta-feira. Então, quarta-feira, 8 horas, enquanto os mesários, os fiscais estavam ali recebendo os materiais, enfim, conforme a própria comissão eleitoral, através de um comunicado, de manhã, às 10 horas da manhã, já do dia do pleito, já as pessoas votando, com as urnas itinerantes já se deslocando, foi onde a chapa 2 inscreveu os seus nomes. Quer dizer, aonde é que você vê uma comissão eleitoral garantir que no dia do pleito, com as urnas já em movimento, aceitasse que tu substituísse na hora os nomes componentes de sua chapa, no dia já da eleição? E mais, o regimento eleitoral apontava que os fiscais de chapas, os seus nomes, deveriam ser entregues para a comissão eleitoral até o final da tarde desta última segunda-feira. A chapa 2 não entregou nenhum nome de fiscal no dia e no prazo previamente estipulado no regimento eleitoral. A chapa 2 não entregou nenhum nome de fiscal. Até porque dizia no regimento: poderá ou não inscrever fiscais. É um direito da chapa. Mas o poderá ou não é naquele prazo, segunda-feira. Pois a chapa 2 não inscreveu, a chapa 2 não sequer entregou a relação dos seus fiscais. E o que aconteceu? Quarta-feira, no dia do pleito, a comissão eleitoral permitiu que inscrevesse na hora os seus fiscais. Tanto que os fiscais trabalharam do início do pleito até o fim do escrutínio. Então, pessoal, foi necessário, eu já vou ler as mensagens aqui, foi necessário eu fazer esse relato, por quê? Porque isso demonstra a garantia do processo democrático, da seriedade e transparência, não só dos colegas da comissão eleitoral, mas de todos os envolvidos, de todos. Então, até o último minuto, até o último instante, foi oportunizado, muito além do regimento eleitoral, que as chapas pudessem concorrer e que o associado pudesse responder.
Para finalizar, a chapa 2, dia 18 de setembro, ingressou com uma ação judicial, antes mesmo do pleito, ingressou com uma ação judicial pedindo a suspensão do pleito e arguindo situações que não são verdadeiras. E isso é obrigação nossa informar para quem está nos assistindo aqui. E eu tenho aqui o despacho do juiz, né? Então eles pretendiam, em forma de liminar, primeiro, a suspensão do pleito. E argumentando algumas situações. Por exemplo, eles alegaram que houve uma alteração no regimento eleitoral que dispensava o prazo de carência do associado ser associado a mais de 6 meses. O Estatuto do SIMP não previa que para poder votar, era exigido no mínimo 6 meses. Isso era exigido antes em regimentos eleitorais. O regimento eleitoral, ele é a regra do processo. Então não houve alteração do regimento eleitoral. A cada eleição é feito o regimento eleitoral, com base no estatuto, e aqueles casos omissos do estatuto vão para o regimento. E os casos omissos no regimento é a comissão eleitoral que define. Então no estatuto do SIMP está previsto 6 meses de associação para montar a chapa, para aqueles que irão concorrer, mas para votar não tem no Estatuto do SIMP um tempo mínimo. Ora, se para ser sócio tem que ter no mínimo uma contribuição para poder votar, isso seria vantagem para ambas as chapas. Por que seria vantagem para a chapa 1 ou para a chapa 2? Bom, aí poderia vir a alegação, mas isso poderia significar que no último mês, a chapa 1 poderia associar vários servidores para fins de votarem e depois eles saírem. Primeiramente, pessoal, se isso fosse uma vantagem da chapa 1, poderia também ser da chapa 2. Na sua campanha, pegaria-se vários municipários que não são sócios e os recomendaria, vão lá, se associem no SIMP, isso durante o mês de julho, para poder ter o desconto no mês de agosto, votem na nossa chapa e depois saiam, ou fiquem conosco. Então não tinha vantagem para mais ou para menos, para uma chapa ou outra. Segundo, não houve uma chuva de associados no último mês. Eles tinham acesso junto à Secretaria de Administração, qualquer pessoa tem esse acesso no próprio SIMP e na própria Secretaria. O SIMP tem um número mínimo, mensal médio, de associados novos que entram mensalmente. Então vai ver ali que não teve chuva nenhuma, não teve número nenhum a mais de associados nos últimos meses. Tá a prova para quem quiser ver. Pode ir junto à Secretaria de Administração ou no próprio SIMP. Não ocorreu isso. Outra questão que eles entenderam também. Eles entenderam que a nossa colega servidora Elza Maria Zabala da Silva, que é delegada sindical da Escola Mário Quintana, não podia fazer parte da comissão eleitoral quando ela está incontroversamente ligada à direção do SIMP e que ela não exerce a condição de delegada sindical. Olha a afirmação que absurda. A colega é eleita lá no seu local de trabalho como delegada sindical, ela foi eleita, existe uma ata com os nomes dos colegas que votaram nela, que aprovaram o seu nome como representante do seu setor, e esses colegas que a votaram têm um mandato de 2 anos do delegado sindical, cujo mandato está em dia, ela é delegada do seu setor. E lá no dia da reunião que elegeu dentre os delegados a comissão eleitoral, elegeram o nome da Elza, unanimemente. Então, como é que faz uma afirmação inverídica, absurda, dizendo que ela sequer exerce a função de delegada sindical se a colega foi eleita pelos próprios locais de trabalho com mandato em dia? Não obstante isso aí, também foi arguído na situação o seguinte, que eles informaram que no último mês, às vésperas da eleição, olha o absurdo, mais de 1.000 pessoas, 1.000 novas pessoas, se associaram ao SIMP. Ou seja, é um absurdo isso aí. Nunca houve isso na história do SIMP. É como eu falei, eles, enquanto chapa, têm acesso e tinham junto à Secretaria de Administração, junto ao próprio SIMP. Na administração pergunta, olha, eu quero ver o mês de julho, quero ver o mês de agosto, o envio de informações do SIMP para ver quantos novos associados ingressaram. Olha o absurdo. Afirmaram que mais de 1.000 pessoas no último mês se associaram. Olha, se associou entre os meses de julho e agosto 30 ou 40, foi muito, se foi, e que é a média normal do SIMP. Aí entraram em contradição
que ao mesmo tempo que eles sabiam quantas pessoas entraram como sócia no SIMP, eles solicitaram para o juiz que queriam saber a listagem dos associados. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles informaram que sabiam quantos associados entraram, eles pediram para o juiz que eles queriam saber a quantidade de associados. Então, assim, pessoal, eu tive que fazer esse resumo aqui, era obrigatório para informar, porque não tem cabimento essas informações, né? E aí, claro, o juiz indeferiu, não concedeu a liminar de suspensão das eleições e ocorreram as eleições naturalmente, garantindo o amplo processo democrático até o fim. Então, vou informar aqui o resultado do pleito, e aí os 15 minutos finais vão me dedicar inteiramente às leituras de todas as mensagens. Pessoal, foi a votação histórica das eleições do SIMP, tranquilamente nos seus 25, quase 26 anos de existência. No número total de votantes, de associados, sempre girou na média geral que ocorre de 3 em 3 anos. Né? Então, sempre girou em torno de 1.500, 1.600 votantes. Mas eu vou dar aqui para vocês o resultado dos votos efetivamente válidos, que atenderam todos os requisitos. Então, pessoal, vamos aos números. Foram 1.450 votos. Desses 1.450 votos, chapa 1, Unidos Somos Fortes, a chapa de situação, embora com renovação, com vários novos nomes de vários colegas que mobilizaram, unificaram e representam a cara e a voz efetivamente desses trabalhadores. Chapa 1, 971 votos. Chapa 2, Experiência e Inovação, 459. Então, 971 votos para a chapa 1, 459 votos para a chapa 2. Uma diferença de 512 votos. Há muitos e muitos anos não ocorre uma diferença como essa. Então é uma diferença histórica. Sempre que houve eleições do SIMP, onde houve duas chapas concorrendo, os resultados maiores que houve de diferença entre a chapa vencedora e a chapa perdedora era 250 votos, 200 e poucos votos, 30 e poucos votos, como foi na última eleição. Então essa diferença ela é histórica. Houve uma diferença de votos entre a chapa 1 e a chapa 2 de 512 votos. Deu quase 2 por 1. Tá? Votos brancos apenas 9 e votos nulos 11. Então a chapa 1 foi consagrada vitoriosa com 512 votos de diferença. E eu acho que falando aí no número de votos, na grande diferença, eu acho que se resume e dá a resposta a tudo que eu explicitei e informei aqui para vocês. E por fim, né, eu quero agradecer a todos os colegas municipários, associados, não associados, que se engajaram nessa luta, todos os colegas especialmente da chapa 1, Unidos Somos Fortes, que dedicaram as suas vidas, dedicaram os seus momentos que poderiam estar com as suas famílias em prol não só da campanha, mas fazem isso naturalmente, ao longo dos 3 anos, não de uma gestão, mas ao longo de suas vidas enquanto municipários. Quero agradecer e parabenizar também a vários colegas da chapa 2, que mantiveram o respeito, mantiveram a educação, né, mantiveram a sua integridade. Né? Então, posso mais ainda especificamente falar durante o escrutínio, que o escrutínio começou às 20 horas e foi até às 6 da manhã, e era eu e a colega Rosângela, que ficamos durante todo esse tempo escrutinando lá, junto com os demais colegas, também da chapa 2, o Cláudio e o Paiva, que foram de total tamanho educação, de total tamanho respeito, né, total e tamanha compreensão do resultado e apoio, e desejaram uma boa luta para todos nós, porque afinal, pessoal, todos nós somos municipários, todos nós somos associados, e só vai para frente o trabalho sindical e em defesa da categoria justamente quando nós temos esse pensamento, trabalharmos em conjunto contra aquele que aí sim nos prejudica, aquele sim que não nos valoriza, aquele sim que não faz as políticas necessárias para desenvolvimento das nossas atividades, que são os prefeitos que passam ao longo dos anos. São com essas administrações, com esses governos que a gente tem que canalizar a nossa indignação, a nossa raiva, a nossa persistência, a nossa luta, e não entre nós. Pelo menos nós entendemos assim.
Então, pessoal, vamos lá ler todas as mensagens. Oi, Tiago, parabéns pela vitória, amei, abração a todos, ao final 5240, um grande beijo, um grande abraço aí a quem mandou a mensagem do 5240. Parabéns, mandem um abraço para o Felipe, professor de História, assinado Emerson, professor do Afonso Viseu. Emerson, um grande abraço para ti, obrigado aí pela tua audiência, obrigado pelas palavras, tá dado aí um abraço aí para o Felipe, né, e o Emerson lá que é do Afonso Viseu. Vamos a outra mensagem aqui. Parabéns a todos nós pela nossa vitória, unidos somos fortes. Beijos, minha querida Loiva. Ô, Loiva, um beijão, um abraço para ti. A Loiva também que teve firme e forte aí, participando, né, ativamente aí com a sua participação no sentido aí pessoalmente, né, nas redes sociais, uma pessoa muito querida. Loiva, um beijão, um abraço para ti, muito obrigado também pela tua audiência. Tamo junto, unidos somos fortes, amor à camiseta, Denise Roubig. Denise, um beijão para ti, um beijão para o meu querido amigo Márcio Roubig, né, a filha de vocês, a Denise aí totalmente incansável, né, uma excelente colega, lutadora da Secretaria de Justiça Social e Segurança, não mediu esforços em nenhum momento. Então, Denise, um beijão para vocês, obrigado por vocês, além de serem colegas, né, também serem grandes amigos. Grande Tiaguinho, nem tá com cara de sono. Beijos da amiga Renatinha Alemã. Ah, Renatinha, beijão para ti. A Renata também não se fala, né? Nunca mediu esforços, né, na sua vida profissional, enquanto presidente do SIMP, enquanto diretora, enquanto colega. A Renatinha aí que virou direto aí também, todos os dias na campanha, efetivamente, e não estou com cara de sono porque consegui descansar um pouquinho. Mas o que me orgulha, Renata, o que me envaidece é justamente isso. Quando eu saí de manhã cedo lá do SIMP hoje, fui para casa descansar e dormi um pouco, eu disse assim, vou fazer o programa, e porque é uma obrigação, porque a gente deve isso. E eu acho que uma das características da nossa gestão, que ninguém pode dizer da gente, da nossa chapa de situação, é falta de trabalho, falta de informação, falta de força de vontade. Quem assistiu o nosso programa, Renata, há 2 sextas-feiras atrás, que foi quando eu fiz ao vivo, está gravado para quem vê lá no YouTube, eu falei, ganhando ou perdendo as eleições, virei aqui no programa de TV do SIMP, porque o programa é do SIMP, é dos municipários. Mesmo que hoje fosse o último programa desta gestão, porque se perdêssemos, a nossa gestão acabaria agora, semana que vem de setembro, não seria diferente, faria com o mesmo orgulho, faria com o mesmo desejo de fazer o trabalho. O programa do SIMP também é mais um trabalho inovador dos sindicatos municipais de Pelotas, né? A nossa gestão, ao longo dos anos, vem se modernizando, deu um grande salto de qualidade, né, nas suas mídias eletrônicas, nos meios de comunicação, a conquista da sede própria, coisa que não teve ao longo dos 25 anos, o sonho conseguiu ser concretizado, enfim, e tantas outras coisas mais. Então, eu viria aqui com a mesma garra, com a mesma vontade de apresentar, porque além de ser um prazer, é uma obrigação, é um trabalho do SIMP e não seria diferente. Então, Renatinha, beijão aí para ti, obrigado também pela tua audiência. Vamos a outra mensagem aqui. Frase da eleição. Pede para sair 02. Quero ver tu dizer essa mensagem. Sérgio Abdul Rashid. Pede para sair 02. Pede para sair. Fiz que nem tu faria, Sérgio. Sérgio, um beijão para ti, um abração para ti. Obrigado pela tua audiência. Quem conhece o Sérgio Negrão, né, Sérgio Abdul Rashid, dispensa comentários, né? O Sérgio é um dos diversos que tem a cara, a coragem e a voz dos trabalhadores municipários. Então, Sérgio, salam aleikum, um abraço para todos vocês e obrigado pela tua audiência. Mais outra mensagem aqui da minha amigona Beth. Beth, que é assistente social lá da UBS Navegantes. Então, vamos à luta para contribuir o salão de festas. Não votou quem não quis. Vamos aprender a perder. E já tinha mandado antes. Parabéns para todos os municipários. No caso, aqueles associados que votaram, né? Souberam exercer seu direito de escolher muito bem seu sindicato. Estamos bem representados. Abraço especial para ti, Tiago. Beijos da Beth.
Beth também, excelente profissional, né? Quem a conhece sabe, a comunidade do bairro Navegantes, os colegas municipários. Beth, obrigado por existir pessoas como tu, como todos esses colegas também aqui que estão mandando mensagens, a todos que estão nos assistindo, que diante das dificuldades, das condições de trabalho, diante dos baixos salários, estão sempre com um sorriso no rosto para bem atender a comunidade. E com certeza é a cara da nossa chapa. É como eu digo, quem viu o nosso material, nós não fizemos campanha presidente e vice. A campanha foi, está no nome, Unidos Somos Fortes. Todos aqueles rostos e outros rostos que não estavam ali porque nem cabia na imagem, é aquele grupo e todas as outras pessoas que mobilizam, que fazem a luta sindical, que dão a cara a tapa. É como a gente disse, quem vê televisão, quem ouve rádio, quem vai nas assembleias, quem lê jornal, todas as semanas tem atividades do SIMP. Todas. É sinal. Entendemos que se um sindicato fosse paralisado, não fizesse a luta do trabalhador, não teriam como ser criadas notícias. O SIMP, quando divulga o seu trabalho, não pagamos nota no jornal para que saia a matéria. Os jornais colocam porque o SIMP está em constante atividade. Isso é sinônimo de trabalho. Então, Beth, beijão para ti. Obrigado pela audiência. Vamos para mais mensagens aqui. Deixa eu ver mais aqui. Tiago, a diretora da minha escola, diz que temos que recuperar 5 dos 10 dias, sendo 3 da paralisação nacional e outros 2 dias, pois esses dias foram pagos pelo prefeito. Isso pode? Só vou pagar se for acordado com o SIMP. Parabéns pela vitória. É isso aí, colega, tá certo. Agora, quando chegar o início do mês de outubro, acaba-se o prazo dos 45 dias da prefeitura para ela formular uma proposta de que quem compensar os dias paralisados seja ressarcido. Enquanto isso está sendo conciliado na Justiça do Trabalho, fica desobrigado, qualquer escola fica desobrigada de imposição da recuperação desses dias, seja aos sábados, seja durante o recesso escolar. Agora, para aqueles que recuperaram parte, trabalharam em parte, a prefeitura não vai pagar. A prefeitura nunca mentiu isso. Ela sempre disse, nós não vamos pagar. Nós não vamos pagar. E enquanto continua-se a conciliação, esse período, na verdade, né, além das escolas ficarem desobrigadas, ainda não veio a proposta da prefeitura para tal ressarcimento. Pessoal, estamos a 3 minutos do término do programa, tá? Por isso que já saiu o GC aqui, não dá mais para ver as mensagens, mas as que eu tenho aqui ainda vou continuar lendo. Parabéns para nós, a luta continua, continuamos fortes, obrigada. Final 6774. Tiago, transmita ao companheiro Eduardo um grande abraço pela vitória da ética, Daltro Sodré. Com certeza é o nosso colega Eduardo Milk. E também um grande abraço ao advogado da nossa chapa, o doutor Osório também, que o Daltro Sodré conhece muito bem. Você não acha pouca participação dos municipários a que você atribui isso? Não, colega, porque municipários são 8 mil. Quem vota nas eleições do SIMP são associados, não são os municipários. E diante do universo que nós temos 3.592 associados, praticamente quase 50% desses associados votaram. A votação ela não é obrigatória, então a gente não acha pouco, não é o municipário que vota. Quem vota nas eleições do SIMP é o associado. O SIMP representa todos os municipários. E é como veio a mensagem anterior, se cerca de 50% dos associados votaram, sendo que as urnas itinerantes foram nos locais de trabalho e ainda teve 2 dias para quem quisesse votar no SIMP, a participação foi boa, até porque a eleição não é dos municipários. Quem vota é o associado. E o associado que não quis exercer o seu direito, bom, pode ser o mesmo aquele que não exerce o seu direito de luta, que não participa, é como a gente diz. Muitas vezes criticam, a assembleia tinha pouca gente, a paralisação tinha pouca gente. Olha, colegas, o sindicato, ele é o condutor dos trabalhos. Agora, não é a direção que vai conduzir o trabalho sozinha, é com a união e a força de todos os municipários. Então, todos têm que se sentir responsabilizados de fazer a luta e não transferir a responsabilidade exclusivamente para o sindicato. Oi, Tiago, parabéns a nós todos. Beijos da Fátima. Fátima, beijão para ti, beijão aí para o teu esposo, para todo mundo aí. Pessoal, estamos no final do programa.
Desejo a todos uma ótima noite, um bom fim de semana. A Chapa 1, unidos somos fortes, agora enquanto uma nova direção, né, um novo grupo e também com outros colegas que já estavam, com certeza vai fazer um belo trabalho. Com certeza vai fazer sim. A partir agora, já dessa semana, nós já estava divulgado como material de campanha de chapa. Agora nós vamos publicizar como direção eleita tudo aquilo que nós vamos fazer ao longo desses próximos 3 anos. Vamos em busca, sim, da sede campestre, pois nós conseguimos uma sede própria. Além de ampliá-la, vamos sim fazer uma sede campestre. E todas as outras 18 propostas e novas propostas, com certeza nós vamos cumprir como cumprimos nessa última gestão de 3 anos, né? Nós afirmamos o compromisso escrito e está ali cumprido e materializado, como é o caso da sede própria. Pessoal, obrigado pela confiança de vocês. Eu, Thiago, atual vice-presidente do sindicato, em nome do SIMP, com certeza demonstraremos sempre transparência, ética e muito trabalho a você, municipário. Um grande beijo, um grande abraço, parabéns a todos e tchau, tchau.